Vamos ter mais uma palavrinha de oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento que vamos abrir a Tua palavra e meditar nela e aprender mais um pouco, ó Deus, dessa palavra bendita, maravilhosa que o Senhor nos deixou, que, ó Deus, nossas mentes e nossos corações estejam voltadas para isso, Senhor, para que possamos aprender, compreender e viver, Senhor, essas coisas ensinadas aqui. Ó Pai, nos ajude e me ajude a mim, ó Deus, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, na aula passada, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, né, que foi em Belém, cumprindo profecias. E nós temos aí um quadro meio profético aí, né? Para os irmãos, tem a profecia, para os irmãos escrever o cumprimento daquela profecia. Então, na aula passada, nós vimos sobre o nascimento de Jesus e nós vimos também que os pastores, né? Foi anunciado aos pastores que Jesus nasceu, né? Então os anjos em coro louvaram ao Senhor. Sila falou bastante aqui, né? Sobre o louvor, sobre a gente estar sempre louvando ao Senhor com cânticos, com a nossa vida, né? Com as nossas atitudes. Então, nós vimos em Lucas capítulo 2 que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores que estavam lá na campina pastoreando o rebanho, né? Então nós vamos ler, só para introduzir, né, para a gente continuar antes de entrar, vamos ler Lucas capítulo 2, eu vou ler aqui os versículos 17, 18, 19 e 20, e vendo-o, quer dizer, os pastores falaram, vamos até Belém, vejamos isso que o Senhor nos fez saber. Aí uns disseram para o outro, vamos até Belém. Mas depois, quando eles chegaram lá, eles viram a cena, como os anjos tinham anunciado, né? E vendo-o, quer dizer, eles vendo a Jesus, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Então, eu queria destacar aqui que eles divulgaram, né? A gente tem muita dificuldade de divulgar o que Jesus fez por nós, que Jesus nasceu. Nós temos que divulgar
essa mensagem maravilhosa, né? Então, eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então, eles saíram anunciando, né? Com alegria, com regozijo. O versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, é uma coisa maravilhosa a gente perceber, né? Essa mensagem aqui que foi divulgada, né, pelos pastores. E agora hoje nós vamos ver sobre os magos, né? Sobre os magos. Então vamos lá? Vamos ler Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando não tem projeção demora mais, né? Até que a gente acha, localiza na Bíblia. Mateus 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então aqui, Jesus nasceu onde? Em Belém da Judéia. Né? Em Belém Jesus nasceu, exatamente como os profetas de Deus haviam dito, muitos e muitos anos atrás, né? Onde ele nasceu? Em Belém da Judéia. E onde estava essa profecia que ele nasceria em Belém da Judéia? No livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 5. Então vamos ler essa passagem aqui. Se os irmãos quiserem só ouvir, mas é bom achar, né? É bom achar. Miqueias é profeta menor, é difícil, mais difícil um pouquinho de achar, né? Todo mundo achou? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E nós vamos comparar com Mateus, capítulo 2. Vamos lá? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, agora vamos comparar com Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas eu vou começar no versículo 1, porque aí fica mais claro, né, a mensagem aqui, o texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aqui está falando do profeta Miqueias, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Então, os reis lá de longe, vieram, viram a estrela e vieram para adorar o menino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são eternos.
Este Salvador, Deus Filho, nascido em Belém, era verdadeiramente Deus. Ele era tanto Deus como homem. O Deus eterno tinha vindo num corpo humano para habitar com os homens, né? E só que a gente viu que Herodes ficou com um pouco de receio, né? Ficou com medo de perder o seu trono, porque o rei dos judeus, ele ouviu dizer, né, pelos magos, que o rei dos judeus havia nascido. Então vamos ler novamente, Mateus 2, 3 e 4. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, Herodes, assim como Faraó, quem lembra de Faraó? Lembra de Faraó no Egito, que mandou matar todos os meninos? Que só Moisés escapou, né, da sua idade? Então, assim como Faraó, durante o tempo de Moisés, ele não queria que ninguém governasse sobre ele. Ele temia que iria perder a sua posição de rei, quando esse bebê se tornasse homem, né? Então, agora vamos reler, né, os versículos 5 e 6. Então eles indagaram, né? E aí Herodes recebeu essa resposta. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então, como acabamos de ler aqui, né? Os principais sacerdotes leram os escritos lá do profeta Miqueias, né? Sobre o lugar onde o Salvador haveria de nascer. Eles sabiam, né? Eles não sabiam onde Jesus ia nascer? O povo de Deus, o povo de Israel sabia, né? Eles sabiam onde Jesus ia nascer, porque não era falta de conhecimento. Onde é que Jesus nasceu? Não era falta de conhecimento, né? As escrituras que eles estavam, as escrituras diz que eles estavam perturbados, eles estavam com as suas vidinhas normais, né? Suas vidinhas estavam normais, tudo correndo bem, né? E eles não queriam que ninguém entrasse na sua canoa e agitasse o mar, né? E começasse a criar ondas. Então eles queriam continuar naquela vidinha. E realmente o nascimento de Cristo ia mexer com a vida de todos, né? Agora vamos ler Mateus 2, de 7 a 11. Reler, né? Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, aqui, nós vimos aqui essa cena, né? Quando os magos viram a estrela, eles já identificaram que era Jesus nascendo, né? Que coisa, né? Tanta gente vê tanta coisa, vê até os milagres de Jesus e não criam nele. Mas os magos creram e foram para adorar o menino Jesus, né? Os magos estavam certos em adorar Jesus? Estavam certos ou estavam errados? Certos, os magos estavam certos. Deus escreveu na lei de Moisés que somente ele deveria ser adorado. Não é prostrando-se
os adoraram. Porque eles chegaram na casa onde Jesus estava, né? E aí eles viram José, Maria e o menino. A Bíblia não diz que eles, prostrando-se, os adoraram, mas prostrando-se, o adoraram. Então não adoraram Maria, não adoraram José, adoraram Jesus, né? E também está escrito que lhe ofereceram os presentes. Não ofereceu os presentes para a família, mas para Jesus. Vocês perceberam? Porque existe uma crença, né, da Sagrada Família, que a família é santa, que todo mundo é santo, né? Mas não, a Bíblia diz que eles foram os pais humanos de Jesus. Mas eles não têm que ser adorados. Somente Jesus deve ser adorado. Vocês acham que Deus estava irado com esses homens por terem adorado Jesus? Não, era para adorar a Jesus. Jesus é Deus, então eles estavam certos, né, em adorá-lo. Jesus era tanto Deus como homem. Então, agora nós vamos para a letra, eu acho que de vocês aí é letra I. E nós vimos aqui também, nessa visita dos magos, duas curiosidades aqui, né? Que eles entregaram presentes para Jesus, né? Qual eram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Eram presentes dignos de um rei. Não era um presente para qualquer um. Eram presentes dignos de um rei. Então, o presente era importante, era um presente valioso, muito valioso, que só reis ganhavam. E Jesus era rei. Então, eles levaram esses presentes para Jesus. Agora, outra coisa. Sempre que a gente, na igreja, que a gente vai encenar, né? Eu trabalhei bastante com teatro na igreja. A gente encenava, né, o nascimento de Jesus, né? Aí a gente punha lá Jesus na manjedoura, punha lá os pastores e punha os magos naquela cena. Só que os magos, quando eles viram a estrela no Oriente, Jesus nasceu lá na estrebaria. Só que depois Jesus não estava mais na estrebaria. Jesus estava numa casa. Porque Jesus já tinha 2 anos quando os magos foram visitar Jesus, né? E às vezes a gente passa por cima e não presta atenção, né, nos relatos da Bíblia, mas Jesus já tinha 2 anos quando os magos foram visitá-lo. Então agora nós vamos para Mateus, a advertência de Deus aos magos e a José. Eu acho que é a letra I no papel de vocês aí. Então vamos lá, Mateus 2, de 12 a 15. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então eles foram lá dar satisfação para Herodes? Não, Deus disse para eles não irem mais para Jerusalém, para Herodes. Então eles foram embora por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, tome o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então já era uma profecia de que ele ia vir do Egito, né? Vamos reler o versículo 12. Diz assim, ó: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então aqui Deus adverte os magos para não voltarem para Jerusalém para falar com Herodes. Seria uma boa oportunidade, não seria? Gente, se eles fossem políticos, né? Vocês já pensaram que oportunidade de estar na presença do Herodes? Né? Que favores você poderia ter? Né? Que vantagens você poderia levar com isso, né? Levar essa informação para Herodes.
Então, podia criar ali uma amizade, né, com a autoridade máxima da região. Eles poderiam ser mais populares, né, mas temiam mais a Deus do que aos homens. Então, a gente também tem que temer mais a Deus do que aos homens. E você? Está duvidando da Bíblia? Por que você teme o que os outros vão achar de você? Por que a gente fica tão abalado com o que os outros acham da gente, né? E não temais, em Mateus capítulo 10 está escrito assim, ó, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. No início da igreja, os irmãos têm conhecimento, os cristãos, né, eram martirizados, eram mortos, e eles não tinham medo. Por quê? Porque Satanás e as autoridades não podem fazer nada com a nossa alma. O máximo que eles podem é matar o nosso corpo, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Agora nós vamos ler Jeremias 31:15. Jeremias 31:15. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Então, mais uma vez, nós vemos aqui outra profecia a respeito do nascimento de Jesus, que muitas crianças iam morrer, né? E vamos ler agora Mateus 2, de 13 a 15. Nós já lemos de 13 a 15, né? Então, mais uma vez, Deus fala com José em sonho. Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, o anjo Gabriel apareceu para ele em sonho, para explicar para ele o que estava acontecendo, né? E José prontamente obedeceu. Agora aqui de novo, né? Vamos ver o versículo 14 outra vez. Diz assim, ó: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Quando o anjo falou para ele que era para ele fugir para o Egito, ele não titubeou, ele não ficou lá pensando, né? Será que é verdade? Mas a Bíblia diz que ele, no versículo 14, diz que ele, dispondo-se, né? Ele não esperou o sol aparecer, mas de noite mesmo se levantou, arrumou as suas coisas e saiu com o menino, né? E vamos ver Oséias 11:1. Vamos ver o que Oséias fala disso. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, aqui nós vemos como é que Oséias sabia disso. Vocês imaginam como é que Oséias sabia disso? Tantos e tantos anos, 730 anos antes de Jesus nascer. Como é que Oséias sabia que Jesus ia para o Egito e que Deus ia chamá-lo do Egito, né? Então, Oséias, ele não sabia, gente. Oséias não sabia disso. Deus é que o inspirou para escrever isto 730 anos antes. Então, voltando aqui para a nossa situação, né? Em Jeremias diz que muitas crianças serão mortas e suas mães vão chorar desesperadamente, mas não vão poder trazê-las de volta, porque muitas crianças morreram porque os magos não voltaram. E aí Herodes falou assim: eu tenho que matar esse menino, porque ele é o rei dos judeus, né? E Satanás agindo na mente dele para que Jesus não nascesse, então resolveu matar crianças de 2 anos para baixo, porque era quando a estrela apareceu lá para os magos, né? Então, as crianças de 2 anos para baixo, ele queria que matasse. Herodes tinha tanto medo que Jesus iria tirar dele e de sua família o trono, que não se importou qual criança morreria, mas o que ele queria era destruir Jesus. Então, para não ter perigo de Jesus ficar de fora, ele matou todos os meninos de 2 anos para baixo.
Ele queria matá-lo antes do tempo dele morrer, porque ele veio para morrer, mas Herodes queria matá-lo antes do tempo, no nosso lugar, pendurado no madeiro. Satanás odeia a raça humana. Ele não mede a quantidade de pessoas que ele tem que matar para alcançar os seus objetivos. A gente pode ver isso nas guerras, né? Satanás não se incomoda, não. Mas Deus é soberano e eterno. E Satanás não pode e não vai ganhar essa guerra, essa parada. É triste que tantas crianças morreram sob as mãos de um homem dirigido por Satanás. Quantas crianças será que tinha lá em Belém, em Jerusalém, lá na Terra Prometida? Quantas crianças será que tinha de 2 anos para baixo? Quantos meninos? Eu imagino que eram muitos, né? Então, mas é triste da gente perceber, né, que tantas crianças morreram. Lembre-se, Satanás ainda está solto, né? E o destino dele está marcado, mas ele ainda está solto. Vamos ver isso aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Agora vamos para o versículo 10. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, Satanás um dia vai ter o destino dele, mas por enquanto ele está solto. Vamos ver outra passagem sobre Satanás? João 8:44, Evangelho de João, tá? João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, esse faraó, nos dias do nascimento de Jesus, tinha a sua mente dominada por Satanás, né? E ele é homicida desde o princípio, homicida e mentiroso. Vocês acham que Herodes queria mesmo adorar o menino? Não, ele queria matar o menino, né? Então, agora seguindo com a nossa história aqui, vamos para Mateus capítulo 2, de 19 a 23. Então, eles foram para o Egito, agora como foi a volta do Egito? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, olha de novo, dizendo para José: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra do Egito. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. A gente não escuta muito falar de Jesus Nazareno? Por quê? Porque depois que ele voltou do Egito, eles foram morar na cidade de Nazaré, né? Então, mais uma vez, nós vimos aqui que Deus sempre se comunica com o homem para conservar o Salvador vivo e para fazer o que era necessário, que era para pagar pelos nossos pecados. Então, eu, de novo, fico admirado com José, né? Deus falava com ele, ele se dispunha e obedecia imediatamente, né? Para ir para o Egito, ele nem esperou o dia amanhecer, ele foi de noite mesmo. Agora, ele voltou, ele se dispôs e voltou,
né? Agora, vamos reler o versículo 23. Diz assim, ó: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, e será chamado Nazareno. Então, notamos que Jesus cresceu nessa região, nessa cidade. Ele foi criado ali em Nazaré. O Salvador habitou na cidade de Nazaré. Por isso ele é chamado de Nazareno. Ah, mas onde que fica, né? Onde que fica Nazaré? Mais ou menos 112 quilômetros de Jerusalém. Não é muito longe, né? A gente pensando que Rio Preto tem quantos? 60? 60 mais de 60, né? Então, então é mais ou menos 112 quilômetros Nazaré de Jerusalém. Então, agora, nós vamos caminhando para frente um pouquinho. Na letra L aí do esboço de vocês, o menino Jesus em Nazaré. Então, nós vamos ler Lucas 2, 40 a 42. Então, o menino foi criado na cidade de Nazaré, por isso era chamado de Nazareno. Então, vamos ler Lucas 2, de 40 a 42. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, dos versículos 39 até o 42, já se passaram 12 anos, né? Então, de onde a gente viu lá que ele foi para Nazaré, até aqui, né? Que ele crescia e se fortalecia, se passaram quanto tempo? 12 anos. Agora Jesus tinha 12 anos. Jesus passou de um bebê, né? A um garoto forte, a um meninão forte, porque ele crescia e se fortalecia, né? E entre esses versículos, não tem informação sobre Jesus, não, sobre a infância de Jesus. A gente não tem informação, né? Sabemos pelos relatos de Mateus que os pais de Jesus escaparam de Herodes, moraram por um pouco no Egito e depois foram para Galiléia, para Nazaré, que ficava na região da Galiléia. Deus Pai o protegeu e o guiou em tudo o que pensava, em tudo o que dizia e em tudo o que fazia. Jesus obedeceu em todos os mandamentos de Deus. Jesus nunca pecou. Por quê? Porque ele não nasceu pecador. Ele não era descendente de Adão, né? Ele não tinha um pai humano. Ele não nasceu separado de Deus, como todos os descendentes de Adão. Todas as pessoas que já viveram desobedeceram os mandamentos de Deus, mas Jesus obedeceu com perfeição a cada mandamento. Então, ele obedeceu, não só obedeceu, mas obedeceu perfeitamente a cada mandamento de Deus. Somente Deus é completamente santo e justo, e Jesus era Deus. Bom, agora Jesus está com 12 anos, né? E vamos ver ele no templo, quando ele foi no templo. Lucas 2, 43 a 44. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então, aqui, Jesus tinha uma inteligência extraordinária. Por que ele tinha inteligência extraordinária? Não era só um QI alto, não, né? Vocês conhecem alguém que tem um QI alto? Eu conheço. Gente que é inteligente fora da média. Eu conheço algumas pessoas, né? Mas Jesus não era só isso, não. Ele não tinha um QI fora da média. Jesus tinha inteligência extraordinária, porque ele era Deus. Se uma mãe... Olha, então eles foram lá na festa, né? Na festa anual.
Jesus foi junto, porque ele com 12 anos já participava. E na hora depois que terminou a festa, eles iam embora. E eles iam assim em romaria, né? Andava todo mundo junto. E não deram falta de Jesus, né? E Jesus, em vez de ir com os pais, ficou no templo. Se uma mãe não sabe onde seu filho passou o dia inteiro, a gente pensa o quê dessa mãe? Que mãe descuidada? Será que Maria era mesmo descuidada, né? Ela nos parecia um pouco irresponsável, não é? Parecia. Olhando assim, de primeira vista, parecia. Facilmente nós poderíamos julgar Maria e José, né? Mas eles não ficaram muito preocupados, eles não ficavam muito preocupados em saber onde estava Jesus. Gente, e a famílias, né? E os primos, eles não ficavam muito preocupados com Jesus, né? Por quê? Porque Jesus era um filho perfeito. Não é que eles eram descuidados com Jesus, é porque eles confiavam, né? Eles sabiam que Jesus era Deus. Então, ele era um filho perfeito, ele era um menino responsável e obediente. Por quê? Porque Jesus é Deus. Isso a gente vai ver em João capítulo 1, né? O costume dos judeus era de levar seus filhos depois de 12 anos para um tipo de iniciação na cultura, para fazer seu filho um filho da lei. Então, por que ele foi para Jerusalém? Porque para ele se tornar um filho da lei, para ele iniciar como filho da lei, né? Porque ele já tinha 12 anos. Com essa idade, ele poderia se apresentar diante do Senhor como alguém com idade para cuidar de si. Vocês entenderam por que Maria e José não ficaram tão preocupados? Né? De início eles não ficaram preocupados, porque ele já tinha 12 anos, ele já poderia se apresentar diante do Senhor, né? Do Senhor Deus e tudo mais. Ele pode assistir com os homens os rituais e tradições praticadas naquele tempo, lá no templo. Então ele poderia participar das reuniões, das cerimônias, de todos os rituais que aconteciam em Jerusalém. Jesus podia participar. Agora vamos ler os versículos 45 a 47. Vamos ver o que diz. Então os pais ficaram preocupados, deram falta de Jesus, né? E não sei se eles ficaram preocupados, mas eles foram procurar, né? E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, né? E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, onde é que José e Maria foram achar Jesus? No templo, né? Onde estava a Shekinah de Deus, onde estava a glória de Deus, atrás daquele véu lá no lugar santíssimo. Olha, vamos reler o versículo 47, diz assim, ó: e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então a Bíblia diz aqui que o povo, os doutores da lei, os ouvintes em geral, estavam admirados com a inteligência e as palavras de Jesus, que com essa idade, gente, com 12 anos, né, já sabia tantas coisas das Escrituras. Então, ele já conhecia as Escrituras do Velho Testamento, já conhecia perfeitamente. Agora vamos ler os versículos de 48 até os 52. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Porque quando viu o filho deles lá em destaque, ficaram maravilhados. Gente, quando eu ia nas apresentações, tanto na igreja como na escola das minhas filhas, eu ficava muito maravilhada. Porque minhas filhas eram umas artistas, eram as melhores do mundo para mim, sabe? Então, eu ficava toda, né? Ficava toda inflada, né? Admirada de ver como elas eram especiais e como elas sabiam fazer bem as coisas, né? Então, imagina os pais de Jesus, né? Diz aqui, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu:
Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Jerusalém, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, aqui, Jesus era um adolescente responsável diante da lei do Velho Testamento. Ele era muito interessado no que Deus, seu Pai, tinha escrito na lei. Ele agora estava na casa que foi feito para o Pai dele estar entre o povo de Israel. Ele já tinha consciência que ele era filho de Deus e que José não era o seu verdadeiro pai, né? No versículo 49, diz então que ele já tinha consciência de seu pai, né? Que o pai dele era o Pai Celestial. Ele, portanto, se sentia em casa, estando no templo, falando dos assuntos espirituais, proféticos e tudo o que estava escrito no Velho Testamento. Agora vamos ler o versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ele foi para onde com seus pais? Ele era rebelde, não queria com os pais? Não, né? Ele se mostrou obediente, submisso aos seus pais. Jesus era sem pecado, mas ele obedecia aos seus pais. Então, ele foi para Nazaré junto com os seus pais, né? Maria presenciava todas essas coisas, ouvia tudo e guardava tudo no seu coração. Jesus era diferente dos adolescentes de sua época. Hoje, os adolescentes, eu fico só pensando na escola, né? As professoras que dão aula para os adolescentes de hoje, né? E eu hoje fiquei pensando como que Jesus era diferente dos adolescentes de hoje, né? Então, ele já era diferente dos adolescentes da sua época, imagina os adolescentes de hoje, né? Porque é que ele fala do pai dele como se fosse alguém que morava no templo? Porque ele não reconhece José como pai? Não, ele reconhecia e ele obedecia a José. Jesus foi o único homem qualificado em toda a raça humana para pagar o salário do pecado, que é a morte. Porque ele não nasceu naquele galho lá no seco, no chão. Lembra da nossa figura, que tinha um galho seco no chão, né? Pois seu pai era quem? O seu pai era Deus. Agora vamos reler o versículo 52. Olha que lindo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então ele crescia, se fortalecia, não só em tamanho, não só em estatura, mas também em sabedoria e em graça. Só diante de Deus? Não. Todas as pessoas podiam ver, porque era diante de Deus e dos homens, né? E o bebê na manjedoura era filho de Deus. Como homem, ele seria o salvador dos homens. O próprio Deus veio à terra como homem. O libertador prometido, o salvador dos homens, tinha vindo afinal. E já estava grandinho, já era um adolescente. Então, na próxima aula, nós vamos estudar um pouco sobre o batismo de Jesus, o que significava, por que Jesus tinha que ser batizado. Então, a próxima aula é muito significativa para o entendimento de Jesus como Deus, Jesus como Salvador de nossas almas. Amém. Vamos encerrar então com oração. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse tempo que estivemos aqui, estudando as tuas palavras, ó Deus, e aprendendo mais para poder também passar para outros. Nos ajude, ó Deus, nessa caminhada. Abençoe a cada um que aqui esteve presente, abençoe os que não estão também, mas que eles possam estar também, ó Deus,
preocupados em saber mais do Senhor. Acompanha cada um, irmão dessa igreja, em todo o tempo. Nós te louvamos por isso, pelo período que tivemos aqui. Agora despede-nos em paz, no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.